Oi, eu sou o professor Magnum, sejam bem-vindos à sala de aula invertida. Aqui a transformação começa antes da aula, mas a reação acontece em sala. Quando um comprimido efervescente dissolve na água, está acontecendo uma transformação química ou física? E quando o portão enferruja? E quando a gente está cozinhando e o gás está queimando? Todas essas situações, a gente está falando de transformações. Tem transformações acontecendo aí. Mas a gente precisa saber diferenciar uma transformação de uma reação. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Quando é que uma transformação é uma reação química? Toda transformação é química? Não. A gente tem basicamente dois tipos de transformações. Elas podem ser transformações físicas, quando não envolvem o surgimento de uma nova substância. Então a gente está falando de mudanças de estado físico, uma folha ser rasgada, um vidro ser quebrado. E a gente está falando de processos então que são reversíveis. Os átomos mantêm as suas ligações, não tem rearranjo molecular. Já nas mudanças químicas, a gente forma novas substâncias, ou seja, tem um rearranjo entre os átomos. Algumas ligações são quebradas e outras novas são feitas. Esse processo geralmente é irreversível. É claro que nós temos reações químicas reversíveis, mas de um modo geral elas são irreversíveis. E a reversibilidade delas geralmente está ligada a uma dose extra de energia que eu preciso fornecer para o sistema ou uma circunstância específica, como por exemplo presença de um catalisador. Então, um exemplo da transformação física é o gelo derretendo ou a água evaporando. E um exemplo da mudança química é o ferro enferrujando ou um papel queimando. O que é a transformação química? Já dei umas pistas antes, mas vamos falar disso de novo. Toda substância é composta por vários átomos. Quando eles são reorganizados, para que haja essa reorganização, é preciso que haja então a quebra de ligações químicas, liberando energia, e a formação de novas ligações, recebendo uma certa quantidade de energia para que essa reação possa acontecer. E aí a gente tem o princípio da conservação da matéria, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Primeira evidência que vai nos sinalizar a existência ou a ocorrência de uma reação química é a formação de gás. Como é que a gente vai identificar então? Uma substância ou uma mistura delas começa a borbulhar. Essas bolhas podem ser um gás sendo produzido, que significa que está acontecendo uma reação química. Mas a gente precisa ter cuidado, porque eventualmente o que está acontecendo é a evaporação de um líquido. Então, só a formação do gás não é suficiente para a gente dizer que aconteceu uma reação química, ok? Evidência número 2, formação de precipitado. O que é precipitado? É um sólido que fica lá no fundo da solução. Um sólido precipita dentro da solução. Então a gente tem duas soluções transparentes sendo misturadas, por exemplo. Quando eu misturo, forma um sólido no fundo. O que isso indica? Uma reação, por exemplo, de dupla troca. O íon formado, ou um deles pelo menos, pode ser insolúvel ou menos solúvel do que os originais, e aí forma esse precipitado. Ok? Então é um bom indício de que existe uma reação química acontecendo. Evidência número 3, mudança de cor. Nem toda mudança de cor, obviamente, indica reação química. Se eu misturar duas tintas, dois pigmentos diferentes, eu vou ter uma terceira cor surgindo. Isso não indica necessariamente uma reação química. Agora, imagina que eu tenho duas substâncias transparentes que eu misturo e surge uma cor. Estou falando de uma reação química. Ou tenho duas substâncias, uma é amarela e outra é verde e resulta em vermelho. Não é a cor esperada na associação de pigmentos. Então a gente pode estar falando novamente de uma reação química. Alguns exemplos disso. A oxidação do cobre. Por exemplo, a Estátua da Liberdade, não sei se vocês sabem, mas ela é feita de cobre. Mas devido à oxidação que ocorreu na superfície dela, ela tem aquele tom azul esverdeado. Ok? Não é tinta, é óxido de cobre que cobre toda a Estátua da Liberdade. O camaleão químico, que é um experimento que a gente vai fazer também, é uma mistura de alguns reagentes e a gente vai vendo o avanço das reações pela mudança da cor da nossa mistura. E a gente consegue acompanhar a evolução dessa reação.
O amadurecimento de frutas também é um bom exemplo. Então a casca vai mudando de cor, ou o interior da fruta vai mudando de cor, porque acontecem reações químicas durante esse processo. Quando a gente tem também uma batata, uma maçã que a gente deixa aberta ao ambiente, pode acontecer também um processo semelhante. Aquele escurecimento da superfície das frutas também é um bom sinal de reação química que a gente pode ficar atento. Evidência número 4, variação de temperatura, uma variação espontânea de temperatura. Então, quando eu misturo duas substâncias e a temperatura resultante é maior ou menor do que a média das duas, a gente pode estar falando de uma reação química, ok? Em geral, é isso. Quando a gente mistura, então, duas substâncias, pode acontecer uma reação exotérmica, que é quando libera calor, e uma reação endotérmica, que é quando ela absorve calor. Se há então uma variação na temperatura da nossa mistura, isso pode estar indicando uma reação química. Então, resumindo aqui, as nossas 5 pistas que vão nos indicar a ocorrência de uma reação química. Formação de gás, são as bolhas ou efervescência sem aquecimento. Precipitado, que é quando surge um sólido ao misturar duas soluções. A mudança de cor, uma nova cor geralmente indica uma nova substância, ok? Salvo aquele caso que a gente falou de misturar duas ou mais tintas, dois ou mais pigmentos. A variação de temperatura, então o calor liberado ou absorvido, também indica uma reação química. E aí eu quero ressaltar esse 5º ponto aqui, que é a emissão de luz. Chamas ou luminescência. Uma curiosidade pra gente, diferentes materiais podem emitir cores diferentes ao serem queimados, e esse é o princípio que é utilizado, por exemplo, nos fogos de artifício. Cuidado com as falsas evidências. Nem tudo que muda é uma reação química. Presta atenção, gelo derretendo é a mesma substância, era água no estado sólido, passa a ser água no estado líquido. Se não mudou a substância, não tem reação química, mesmo que exista uma mudança de aparência. No caso da dissolução, pode haver confusão também. O açúcar sendo dissolvido em água, ele continua sendo açúcar e não muda nada a estrutura dele. Então a gente precisa ter esse cuidado. Pode acontecer de uma mudança física não ser exatamente uma reação. E a quebra do vidro, por exemplo, a gente tem um material que muda de estrutura, muda de tamanho, mas continua sendo o mesmo material. Uma folha de papel rasgada também. A chave é sempre perguntar, houve mudança na substância? Se houve mudança na substância, a gente está falando de uma transformação química, ou seja, de uma reação química. E se a gente está falando de um processo onde não ocorreu mudança na substância, então aí a gente está falando de uma transformação física. Sua missão para a próxima aula: buscar exemplos do cotidiano. Identifique uma transformação química que você tenha visto no seu cotidiano aí. Pode ser enquanto cozinhava, não sei. Procura na sua rotina quando é que você viu uma reação química. Procura também uma falsa pista, uma coisa que pode gerar uma confusão, ou que talvez antes dessa aula você achava que era uma reação e agora você sabe que não. E traga também uma dúvida, uma pergunta sobre alguma evidência que ainda gera confusão para vocês, ok? Na próxima aula nós vamos fazer um processo investigativo e aí a gente vai avançar no nosso processo, ok?